Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito és tu, Jesus. Nós estamos aqui neste momento. Deus, a Eva irá ministrar uma palavra dos céus aos nossos corações. Seja com ela, seja com a sua casa, com a sua família. Deus a blinde, Senhor Jesus Cristo. Esteja, Senhor Deus, aleluia, nos altos céus, abençoando essa família com poder, com graça. Deus, aleluia, repreende, aleluia, toda ação de Satanás. Senhor Jesus Cristo, as nossas mentes, aleluia, Deus, não deixa que nada nos distraia. Deus, traz o nosso intelecto, a nossa inteligência, Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entender a Tua palavra e principalmente aplicá-la em nossos corações, em nosso dia a dia. Assim nós temos orado em nome de Jesus e quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, Eva. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Coisa linda de Deus, gente. Calma aí, deixa eu falar que eu estou morrendo do coração. Eis que ontem eu descubro que ia pregar aqui hoje. Olha, eu estou muito grata a Deus por estar aqui. Eu amo vocês, viu? É uma honra. Eu sou muito grata a Deus pelos 9 anos que eu fiz parte de Todos os Santos. Como eu aprendi. Hoje eu estou aqui com o meu bebê, o Pedro, tá ali, ó. Gente, vocês viram que é adorador, né? Obrigada, minha amada. Gente, olha isso aqui. Calma aí, deixa eu virar essa irmã. Nem Salomão em toda a sua glória, né? Abra sua Bíblia, por favor, no tema Evangelho de Jesus Cristo, a nós dado por João, capítulo 3. Eu quero, apesar do susto, eu estou falando sério, gente, foi um susto, viu? De verdade. Estou vendo lá o Paulo com o Lucas dizendo, não, mas aí eu posso mandar a Eva, eu estou, não, ela está aqui na minha frente, eu dou para ele. Gente, eu morri do coração, estou até agora, gelada aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, meu amigo Paulo, Radassa. Gente, que festa linda. Eu quero agradecer a Deus por isso, por ver o Senhor honrando os frutos do trabalho de vocês, que não começou ontem. Eu lembro, eu ainda estava lá em Éden, Todos os Santos, quando apareceu uma comitiva num culto de jovens, de repente, do nada, eu fiquei, meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? E hoje, acompanhando, eu posso ver que vocês estão colhendo frutos dessa seara que não é fácil, mas a recompensa vem do Senhor. E a minha alegria, Paulo, é ver que não é a recompensa, Paulo por intimidade, tá, gente? Pastor Paulo. Não apenas números, mas o que o Senhor está fazendo no coração de cada jovem aqui. Amém? Deus possa abençoar vocês, cada congregação. As minhas amigas estão ali, Maiara, Nayara. Deus abençoe. As congregações Edivaldo. Eu não quero ficar citando nome, gente, que eu vou esquecer. Meu amigo Júlio, a Jéssica, que está orando por mim desde ontem, obrigada. A todas as congregações aqui. Figueira Mauá. Cadê Figueira Mauá? Gente, vocês têm lugar no meu coração, viu? Deus abençoe. Eles vêm, gente, de tão distante para estar aqui adorando ao Senhor. Vamos lá? João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode sentar aí, glorificando a Deus, amém? Meninos, eu vou dar uma pausa para vocês, no final vocês me ajudam, senão o pessoal vai dormir, porque não sei fazer esse negócio. Gente, eu não vou me alongar, mas
eu creio que é do conhecimento de todos aqui, que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm uma mensagem só, Jesus. João é diferente dos 3 primeiros, porque ele não é sinótico. Os evangelhos sinóticos, ele tem uma fala só. Cada um com seu ponto de vista, mas a mensagem é a mesma. Mas João não. João é diferente. João, ele não é tão detalhista como Lucas, ele também não é tão direto como Marcos, mas ele vai falar de alguns milagres de Jesus, mas ele vai aprofundar os seus escritos nos ensinamentos. Você sabe, João, o discípulo mais novo de Jesus, aquela galera, os 12 que Jesus escolhe, um melhor do que o outro, para não dizer o contrário, é um reflexo de nós olharmos e falarmos, o Senhor nos escolheu assim também. Ele ainda muito novo, filho de Zebedeu, irmão de André, filho de Salomé. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tinha aquele grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. Ele está com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Ele está com Jesus na transfiguração. Ele vai estar com Jesus no jardim de Getsêmani, quando o Senhor manda os seus amigos orarem, eles acabam dormindo. E ele é o único que vai estar na agonia da cruz de Jesus, na crucificação. Ele é conhecido como discípulo amado, ou então como o discípulo que Jesus amava. O tempo vai passar, eu estou narrando uma história. Depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, ele vai se tornar um pastor muito respeitado, importante na igreja de Israel, junto com Pedro e Tiago, irmão de João. O tempo passa, ele vai morar em Éfeso. Em Éfeso ele vai escrever esse evangelho, ele também vai escrever as suas 3 epístolas. Depois ele é lançado, e aí os historiadores divergem de pensamentos, ele vai ser lançado em Patmos, você conhece essa história, e lá, lançado para morrer, ele vai ter uma experiência com o Senhor. E o Senhor vai revelar a ele o Apocalipse. Diferente dos outros, você sabe que João é alguém que vai chegar à velhice. Dos 12, é o único que vai chegar à velhice. E quando João vai escrever esse evangelho, João vai escrever porque está começando a acontecer uma coisa em Éfeso que começa a ser uma ameaça para a igreja. Dentro da igreja, porque você precisa entender, irmão, o mundo está um caos. Ele vai continuar um caos. Ele vai continuar ladeira abaixo. Mas o Senhor nos escolheu para fazermos essa diferença, amém? Só que dentro da igreja estava começando a ser pregada uma doutrina dos gnósticos, ou gnosticismo. E o que era isso? De tudo que eles falavam, de toda a loucura, uma das coisas que eles falavam era que Jesus era um e Cristo era outro. Eles defendiam a ideia de que Deus, por ser santo, não poderia habitar no corpo, porque o corpo era mau, era impuro. O corpo era terreno, o corpo era diabólico, então jamais Deus iria habitar nesse corpo. Então eles pregavam que o corpo era um, Deus era um, Jesus era outro, Cristo era outro. Eles faziam uma confusão e eles afirmavam que o Jesus terreno era possado desse Espírito de Cristo e depois esse Espírito saía e quando ele chegar na cruz, esse Espírito vai deixar Jesus sozinho. João está sabendo do que está acontecendo. E João não vai ficar de braços cruzados. Eu vou repetir isso aqui. João está sabendo do que está acontecendo. E ele não vai fingir que não está vendo o que está acontecendo. Sabendo da influência que tem, ele vai escrever esse evangelho. Um evangelho apologético, que é isso? Era uma tese. Ele vai defender que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguém pregando que Jesus não pode vir em carne. Tem alguém querendo disseminar algo estranho dentro do arraial. Mas João é alguém posicionado. Porque você precisa entender. Nós estamos caminhando para o fim. E está chegando um tempo que nós deveremos
estar em nós a nossa verdadeira identidade, um verdadeiro posicionamento. Ele não vai fingir que não é com ele. Ele não vai fingir só porque ele carrega uma verdade. Quando alguém está pregando algo estranho dentro do arraial, João vai levantar para dizer: vocês dizem que ele não vem em carne, mas eu quero dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo se fez por ele, e nada sem ele do que foi feito se fez. Não importa o que vocês dizem, a verdade vai ser pregada, porque desde o princípio ele era, ele é, e para sempre ele há de ser. Quem? Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Jesus que nós estamos aqui adorando. João carregava dentro de si a essência de Deus Pai. Quem? Jesus. Eu já vou voltar para cá. Você acha mesmo que você estuda naquela faculdade lá à toa? Que você congrega na igreja, que você congrega à toa? Que você é o único salvo da sua casa à toa? Que você já está no evangelho, ó, e o Senhor está olhando isso. E aqui assentado, o Senhor pergunta: o teu posicionamento fora daqui qual é? Porque, irmãos, identidade e essência caminham lado a lado. E a nossa identidade, ela não pode ficar da porta para dentro ou só até o culto terminar. Era um tempo que a perseguição estava se aproximando. Mas João está olhando e está dizendo: eu não posso deixar que alguma coisa estranha dentro do arraial continue acontecendo. Ele não vai fazer fofoca, ele não vai brigar, mas ele vai combater a mentira com a verdade do evangelho. Porque, irmãos, pode fazer o que for, mas Jesus disse: passarão os céus e a terra, daravacia, mas a minha palavra ela não vai passar. O gnosticismo era uma doutrina convincente. Quando nós olhamos para o século 21, nós vamos ver uma guerra que está acontecendo hoje em dia. Nós somos uma nação livre, por enquanto, mas nós temos hoje bandeiras se levantando. Nós temos doutrinas querendo se inventar dentro do arraial. E eu quero te perguntar: que essência você tem dentro de você para conseguir sobreviver a isso? A nossa guerra, ela é ideológica. Eu estou na faculdade, eu sei do que eu estou falando. Eu trabalho com adolescente, eu sei o que eu ouço. Alguns já tinham se levado por essa doutrina. Só que João, sabe por que ele vai defender Jesus, Paulo? Porque ele tinha andado com Jesus. E o andar com Jesus preserva a essência dentro de mim. João vai levantar uma tese, ele vai cumprir o evangelho, ele vai escrever, porque ele tinha andado com Jesus. Ele não conhecia Jesus apenas de ouvir falar. Uma Detes, olha aqui para mim, o Senhor te chama para andar com Ele. Eu vou repetir: o Senhor te chama para andar com Ele. Levantando da cama, chegando no trabalho, na faculdade, há um convite do céu nesta manhã. Ei, você precisa andar com Jesus. Desfrutar da companhia, para que nenhum vento de doutrina contrário roube do teu coração aquele que Ele te confiou. A Bíblia confirma a Bíblia em Apocalipse, ele grita dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As igrejas ele vai dizer: ei, guarda o que tens, para que ninguém, nenhuma ideologia roube a tua coroa. Andar com Deus é decisão pessoal. E nem me venha com a desculpa que você é muito novo. Não existe Espírito Santo Kids. Não existe.
Porque quando eu vou olhar a Bíblia, eu vou ver Davi, Samuel, Josias, Daniel e tantos outros posicionados, porque decidiram carregar neles a essência do céu. Nós vamos encerrar esse congresso, não rodando nem pulando, mas entendendo aqui o que o Senhor está nos convidando. Todas as vezes que o Senhor permite um ajuntamento como esse, você precisa entender. Deus não está com a expectativa de te encontrar no ano 2025, no próximo Amadete. Deus está com a expectativa de ver você avançando com Ele, para no próximo congresso você estar aqui transbordando da presença dEle. A expectativa do céu é que amanhã o diabo não roube de você o que você recebeu aqui nesse final de semana inteiro. E que tema propício, meu amigo, que Deus te abençoe por isso. Capítulo 3 desse evangelho, uma conversa vai acontecer entre Jesus e Nicodemos, e não é qualquer pessoa. Nicodemos era um homem muito respeitado, alguns estudos vão dizer que lá apenas Herodes estava acima dele. Ele fazia parte da Suprema Corte Judaica, ele conhecia as leis, ele era um homem que conhecia a lei, mas ainda não conhecia Cristo. E nessa conversa pessoal, eu vou correr porque eu não vou tomar muito tempo. Nessa conversa pessoal, ele vai conhecer Jesus de perto. Porque João, quando vai escrever esse evangelho, ele entende que ele precisa defender o evangelho daquela doutrina e ele precisa convencer os judeus de que esse Messias era o mesmo que Isaías tinha falado, que Moisés tinha falado, que se apresentou no Gênesis. Então ele vem escrever. E uma das coisas que João vai deixar claro nesse evangelho é que Jesus é aquilo que eu preciso. Como? Quando Deus se revela a Moisés na sarça, depois daquele encontro pessoal, Moisés vai perguntar: Senhor, e quando perguntarem o seu nome, o que eu direi a eles? O Senhor vai dizer o quê? O eu sou, o que sou, enviou a vós. E agora João, nos seus escritos, ele vai ouvir o ensinamento de Jesus, e escrevendo ele vai lembrar do eu sou o que sou, e escrevendo ele vai falar da identidade, da essência do Senhor. E no seu evangelho ele vai dizer que Jesus é o quê? Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, o eu sou está entre nós. Qual é a tua necessidade? João está dizendo: Ele é a porta, Ele é a água, Ele é o pão. Ei, eu quero dizer para você, se você provar dele, você não tem mais necessidade de nada, inclusive do pecado. E nessa conversa de Jesus com Nicodemos, depois de Jesus dizer a Nicodemos que ele precisaria nascer de novo, Jesus não está falando para um católico, Jesus não está falando para um ateu, Jesus não está falando para um budista, Jesus está falando para um homem que carregava a lei toda no seu coração. Só que a lei não pode salvar o homem. Eu vou repetir: a lei não pode salvar o homem. O costume não pode salvar o homem. A Assembleia de Deus não pode salvar o homem. Porque esse poder foi dado apenas a Jesus. O Senhor está conversando com alguém que entendia da lei, Paulo, e está dizendo para ele: ei, você entende as coisas da terra e não entende as coisas do céu. Moisés não pode te salvar, Elias não pode te salvar, ei, Madetes, o pastor não pode te salvar, o Paulo não pode te salvar. Mas Jesus disse: ei, se você crer. O Evangelho de João vem nos revelar a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Cristo, é isso. Não tem como ficar aqui pintando sete para você, enfeitando pavão. O Evangelho, a essência dele é Cristo. A essência é a característica mais importante que alguém carrega dentro de si. Eu vou repetir. A essência é uma característica mais importante que alguém vai carregar dentro de si. João vai revelar, Jesus vai revelar a Nicodemos e João vai revelar a nós através desse evangelho. Nesse versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. E ele vai dizer: a essência do evangelho é essa. Qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
E por que Deus amou o mundo? E por que Deus me amou? E por que Deus amou você? Porque Ele quis. Não é o nosso mérito. Não é o quanto eu busco. Ele quis. Ele vai revelar à igreja, Ele vai revelar ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Eu vou falar de novo. A essência do Evangelho é Cristo. E por que eu gostaria, em rápidas palavras, de falar sobre isso? Olha aqui para mim. Nós não podemos continuar nos comportando como uma igreja que no nosso exterior, que no nosso louvor, que na nossa roupa, adora Cristo, se dentro de nós a essência já foi trocada. O que é a essência da igreja? Cristo. O que é a essência de quem nasceu de novo? Cristo. A minha pergunta para você é: Ele tem sido a tua essência? O que é a essência de Cristo? É amá-lo sobre todas as coisas. O que é a falta dela? É olhar para a cruz com indiferença. A essência da Bíblia, do Evangelho, de Gênesis e Apocalipse, se chama Jesus. Do Éden até a Nova Jerusalém. Mas você, como eu, que estamos presos nesse corpo carnal, e nesse mundo que caminha a passos largos para a perdição eterna, você sabe que se você bobear com a sua carne, ela ofusca de você a sua identidade de Cristo, certo ou errado? E hoje o Senhor está terminando esse congresso perguntando a mim e a você: você tem preservado essa essência? Jesus está conversando com um homem que entendia da lei e está dizendo para ele: eu sou a essência do Evangelho. Eu quem? Cristo. Dessa forma simples eu quero te perguntar: Cristo faz parte da sua vida? Uma Detes, Cristo, a essência do Evangelho, faz parte de você? Eu falei sobre ideologia, vou repetir: sem Ele você não pode nada, sem Ele você não permanece, sem Ele você não alcança as mansões celestiais. A essência do Evangelho é Cristo. Cristo me dá salvação, e através da salvação, vida eterna. Em quem? Em Cristo. E o que é uma noiva sem Cristo? O que é uma igreja sem Cristo? É uma igreja que caminha em engano, e caminha em engano a passos largos para a perdição. Mas nessa manhã e já tarde, o Senhor disse aqui, nos trouxe para dizer: ei, você precisa voltar a preservar a essência. Como? Preservando Cristo. Como eu preservo Cristo, preservando o relacionamento com Cristo. Olha para aqui para mim. Não é um relacionamento com a pregação do YouTube, não é um relacionamento com a música do Spotify, mas é um relacionamento a sós com Ele. Ele gritou no Calvário: está consumado, e imediatamente o véu se rasgou de alto a baixo, me dando livre acesso até o relacionamento com Ele. Essência. O que é a essência do Evangelho é o meu dom? Não. O que é a essência do Evangelho é o nome no cartaz? Não. O que é a essência do Evangelho é o nome que está conhecido, é o cantor, é o pastor? Não. Quem é a essência do Evangelho? Jesus. 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 Ou eu vou repetir: Jesus, que é o nome sobre todo nome. Jesus, que morreu na cruz para me salvar e te salvar. Jesus, que veio a essa terra, Senhor, e você merecer. Essência é a característica mais importante que eu carrego dentro de mim. O que é que você carrega dentro de você? Se examine. Você carrega Jesus dentro de você?
As suas ações dizem que você carrega Jesus dentro de você. As suas reações dizem que você carrega Cristo dentro de você. Não é sobre falar em línguas. Não é sobre ressuscitar. Não é sobre isso. É sobre ter Jesus dentro de mim. Jesus dentro de mim é a essência do Evangelho. Jesus dentro de mim é o reino se propagando. Jesus dentro de mim é eu pronta para herdar as mansões celestiais. Vou voltar à minha pergunta que eu fiz aqui no começo. Onde você trabalha, onde você congrega, onde você estuda, tem essência de Jesus lá? Como assim? Você está lá, você carrega Jesus dentro de você? Jovens, olha aqui para mim. Você sabe a idade que você tem, a força que você tem. O diabo está de olho em você. Não, mas eu canto no conjunto, eu estou dentro da igreja, eu estou no altar. O que me faz não ceder às pressões desse mundo é carregar Jesus aqui. Qual foi a última vez que você pegou sua Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você passou 1 hora a sós com Deus no teu quarto? A gente quer, irmão, o virar tudo, você precisa entender. Fulano quebrou tudo. Não, fulano foi e aconteceu. Irmão, isso não impressiona Deus e nem faz o diabo correr, não. Isso não é essência. Eu vou falar baseado na palavra. Pegar microfone não é essência. Curar alguém não é essência. Ressuscitar morto não é essência. Jesus disse em Mateus 24, naquele grande dia irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu quebrei tudo. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim. Você que não carrega essência. Você acha mesmo que Deus está muito preocupado que eu estou aqui agora? Você acha que Ele está impressionado demais? Se eu não tivesse chego, estaria outra pessoa aqui pregando, porque não é sobre mim, não é sobre o Lucas, não é sobre o Paulo, é sobre Ele. Nicodemos, você conhece a lei, mas você ainda não conhece a essência do Evangelho. Quem? Eu, o Cristo vivo. Você pode passar 150 anos dentro da igreja, se você não caminhar com Ele, você não vai conhecê-lo. Samuel trabalhava no templo, já estava conhecido, mas diz a palavra, ainda não conhecia a voz do Senhor. É a sua responsabilidade caminhar com Ele. Você é uma igreja. Você é uma igreja. Você é uma igreja que tem essência. O ímpio, quando passa por você, olha para você e fala: eu estou sentindo um negócio aqui, eu estou sentindo um arrepio, uma energia. Porque ele fala energia, ele não conhece o que é o Espírito Santo. Ou você é o problema da sua congregação? Ou você é a dor de cabeça do seu líder? Eu vou repetir. Essência é a característica mais importante que alguém carrega dentro de si. Se o Senhor sondar o teu coração, Ele vai encontrar Cristo aí dentro. Se o Senhor sondar a tua alma, a tua mente, aquilo que fica na tua cabeça, Ele vai encontrar Cristo aí. A essência do Evangelho é Cristo. E esse versículo que é o texto áureo da Bíblia vai dizer: e o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, primeiro, Ele deu. Você não comprou isso.
Ele deu Jesus, você não comprou. Fica aqui o meu conselho a você que quer vender o dom que Deus colocou em você. Ele que é Deus, deu de graça o Filho dele para que você tivesse salvação e vida eterna. Porque ele quis amar, ele deu de tal maneira, ele deu o seu Filho único. Aqui ele ainda não tinha, ele era unigênito. Irmão? Não, porque se não me der R$350 eu não vou. Não traz, pai, só não trazer. Aí tu vai chamar isso de essência? É que a gente fica achando que faz muito por Senhor. Gente, a gente mora lá em São João de Meriti, Coelho da Rocha. Sabe como eu vim para cá? Sentada no Uber. Jesus ia a pé, Judeia, Galileia, Samaria. Eu não faço nada demais não, irmão. Para achar que estou fazendo muito e chegar aqui e servir a noiva. Aí quando eu olho para a Bíblia, a essência está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não vendeu, não barganhou, não quis troca. Ele deu o seu Filho. Segundo ponto sobre dar, olha aqui para mim. Ele deu. Você que vive só dentro da igreja. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, faça uma oração ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te trazer consciência do que é ter Jesus dentro de si. Principalmente a gente que nasceu dentro da igreja. Por que eu nasci dentro da igreja? Minha casa, os meus pais eram cristãos, apesar dos problemas. A gente vai crescendo achando que é normal. Está dentro da igreja, é normal vir cantar no... Não entende nada, acha que é normal, porque ainda não tem a consciência do Espírito, o que é carregar o tesouro mais precioso que existe. E eu não estou falando do seu crush, eu não estou falando do seu ídolo, eu estou falando de Jesus Cristo. A gente se acostuma tanto em ter Jesus, porque é natural, não somos um país perseguido, nós ganhamos de graça, que a gente não valoriza o fato de carregar a essência do Evangelho dentro de nós. E quando eu falo de Jesus, irmãos, eu não estou falando do cantor famoso, lá do seguidor que você fica lá passando o seu dia, estragando sua vida seguindo. Não, eu estou falando de alguém que desceu do céu. Que aceitou a vontade do Pai. Aceitou a vontade do Pai, que vontade era essa? Salvar minha alma e a tua. E quando eu digo de relacionamento pessoal, igreja, eu quero falar dessa forma simples para você me entender. Eu digo de nós trazermos de volta para dentro de nós a alegria de compartilharmos de uma amizade profunda e íntima com Jesus. Porque se eu entender, eu não estou falando do meu pastor presidente, eu estou falando de Cristo. Alguém que há 2000 anos atrás subiu numa cruz no meu lugar. Você consegue olhar para a cruz com gratidão? Ou a Santa Ceia também se tornou só mais um culto da agenda da igreja? É para você, não é para quem está do teu lado. Eu quero que você entenda isso. Irmãos, o espírito da apostasia já está no mundo. E se você não tiver amor por Cristo, você não vai prevalecer aqui. E se você prevalecer, você não vai para as mansões celestiais. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você precisa entender, congresso de uma 10 não é sobre cumprir a agenda, é sobre nos preparar para herdar as mansões celestiais. Porque eu falo de relacionamento e vou falar dessa forma simples, porque Deus não me deu o dom que deu para o meu marido, né, gente? Deus deu uma espada e me deu um canivete, né? Eu vou com o meu canivete mesmo. Por que eu estou falando com você dessa forma simples para você entender? Olha aqui para mim, querida. Quando você desfrutar de um relacionamento íntimo com Jesus, a essência do Evangelho que é Cristo, você não vai mais precisar ficar trocando de crush em crush. Você vai beber da água da vida e Ele vai ser suficiente para você. A essência do Evangelho é Cristo, Ele é suficiente. Não é a oração do manto, não é a irmã do coque, não é o novo namorado. É Cristo.
Você que está aqui, você menino, você menina, você jovem, que veio de uma família disfuncional, que não conheceu amor de pai, amor de mãe, Cristo é o que você precisa. Nossa, mas eu queria ser bem-sucedido, ganhar dinheiro. Cristo é o que você precisa. E é por isso que ele disse tantas vezes em João: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ele é a essência do Evangelho. Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é a porta, não é a promessa, não é o nome no cartaz, é Cristo. Olha aqui para mim, eu já estou terminando. Se você nasceu no Evangelho, você já tem 20 anos, 19 anos, 17 anos, 20 anos, e você não leu a Bíblia inteira uma só vez, tem que ter vergonha da vida de cristã que você diz ter. Porque aqui nesse Evangelho Jesus disse: aquele que me ama guarda as minhas palavras. O Senhor nos deu de graça a essência do Evangelho que é Cristo. E eu quero te perguntar, o que você tem feito com isso? Analise você a si mesmo. Não, eu sou realmente alguém que carrega a essência de Cristo. Eu já estou... Tem um mês que eu não pego na minha Bíblia. Tem um mês que eu não paro para orar. Tem um ano que eu não faço um jejum. Alguém que carrega a essência dentro de si é alguém que carrega a vida do céu. Existia uma diferença, Paulo, entre Jesus e os fariseus. Os fariseus sabiam muito da lei. Os fariseus sabiam tudo da lei. Mas quando eles entravam, passavam, as pessoas não podiam se encostar, não podiam chegar perto. Aí diz a Bíblia que um homem de Nazaré atraía multidões de pecadores, gentios, prostitutas, ladrões, porque carregava dentro dele a essência do céu, chamada Espírito Santo. Se o cristianismo que você carrega expele pessoas, eu vou dizer com toda certeza, você não carrega Cristo dentro de você. Se você está aí no seu coração, indo para lá, indo para cá, hoje eu sou, amanhã eu não sou, hoje eu estou, amanhã eu não estou, isso não é essência. Porque alguém que tem dentro de si essência, vai dizer como Paulo disse, em tempos de perseguição: o que me separará do amor de Deus? Em tempos de perseguição, o que me separará do amor de Deus? A morte, a vida, a pobreza, os anjos? E ele mesmo vai responder: estou bem certo de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, de que nem principados, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. O que você tem com Jesus já está nesse nível. Irmãos, eu quero que você entenda, o Senhor está nos chamando para de novo nos apaixonarmos por Jesus. Amarmos a companhia de Jesus. Passarmos tempo a sós com Jesus no nosso dia a dia. As pessoas que já dormem no Senhor e que a gente admirava ou admira, são pessoas que amam o Senhor até hoje. Vem cá, por favor, amor. Eu estou dentro do meu tempo, então eu quero compartilhar meu tempo com meu esposo. Eu posso, Paulo? Eu vou pedir o Lucas para orar por você, mas antes de orar, ele vai encerrar essa oportunidade, que era dele, né, gente? Explicando a você sobre essa questão da essência. Mas eu quero encerrar minha oportunidade dizendo para você, olha aqui para mim. Quando acabar esse congresso, que você chegar lá na sua casa, na sua cidade, vai para dentro do seu quarto. É um pedido de amiga, vai para dentro do seu quarto.
E se não há no seu coração amor por Jesus, fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu acabei de vir de um congresso, mas eu não tenho prazer de ler tua palavra. Eu não tenho prazer de orar. Eu não entendo porque eu tenho que jejuar. Eu não entendo o privilégio que tenho de carregar Jesus dentro de mim. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o nosso coração. Eu quero encerrar minha oportunidade dizendo: a essência do Senhor está aqui. E Ele nos reúne aqui para dizer para você: Ele não está a fim de nos perder para o diabo. E eu quero profetizar: o Senhor não vai nos perder para o inferno. Ele não vai nos perder. Ele deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter vida eterna. Eu quero gritar para o diabo ouvir: uma dedes pertence a Jesus. Dá de ré, Satanás, porque o sangue de Jesus está pairado sobre a uma dedes. Ei, nós iremos nos encontrar nas mansões celestiais, carregando a essência de Jesus. Que Deus os abençoe. Oh, Jesus. Pergunta para alguém: tem essência aí dentro? Não, diga aí: tem essência aí dentro? Eu só vou orar porque depois de uma pregação dessa vou falar o quê? O interessante é que a mulher carregava uma essência em um frasco pequeno. O frasco era frasco até ser quebrado. Mas depois que quebrou, o perfume exalou o ambiente. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: Jesus, para fazer sua essência sair, te quebra primeiro. Fica de pé, eu vou orar. Oh, há uma presença de Deus aqui neste lugar. Eu estou debaixo de uma unção aqui hoje, nessa manhã. E diga para quem está perto de você: Ele vai te quebrar. Mas depois que Ele quebrar você, a essência vai exalar o ambiente. Judson, eu já estou começando a sentir a atmosfera mudar, porque talvez eu sentei aqui para no final do último dia acabar assim. Deus diz isso: eu não acabei a festividade com você eufórico, eu acabei a festividade com você diminuindo. Porque diz o texto: depois que o vaso quebra, ela não fica de pé. Quando o vaso é quebrado, a essência se revela. Diga: se revela. E por que se revela? Porque assim que quebra, ela faz isso. Ah, não, para a gente terminar, pega na mão de alguém e diga: se não descer, não tem essência. Essência não está com o nome no cartaz e na fama. A essência está nos pés. A essência não está em quem quebra tudo. A essência é em quem desce. Você pode adorar a Deus, porque é um pé de Jesus esperando você. Já tem alguém recebendo isso? Fecha o olho, por favor, Deus. Aí está a tua igreja. Obrigado por esta palavra, por este encerramento. Quebra os frascos da nossa alma. Quebra os frascos das nossas reservas, para que nós venhamos liberar aquilo que o Senhor sempre separou para nós. Queremos te pedir, Senhor, nós iremos sair daqui, mas nós não iremos sair daqui secos, sairemos daqui exalando. Kézia, sairemos daqui exalando. O diabo, quando olhar para a gente, vai perceber que tem alguma coisa diferente. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus, Paulo. O diabo, quando olhar para a gente, vai dizer: ela voltou do congresso diferente. O quê? É porque o frasco foi quebrado. É porque o frasco foi arrancado. E tem essência. Enche, 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 enche. E libera a essência.
essência que há em nós. Que a tua glória venha nos tomar, Senhor. Que tu venha liberar a essência e que nós venhamos estar no teu endereço. Eu vou terminar aqui, mas a gente vai terminar assim. Olha para quem está perto de você e diga: o teu endereço. Não, é só para quem carrega essência. Diga para ele: o teu endereço não é no cartaz, não é na fama, não é nos congressos. Agora diga para ele: o teu endereço é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É no pé. O Judson já recebeu. Alguém já está glorificando. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar